Bem-vindos e bem-vindas ao Psi em Áudio. Este é o nosso espaço para descomplicar temas-chave da psicologia, pensado especialmente para quem está na graduação, na pós ou estudando para concursos. Hoje a gente vai fazer uma imersão em alguns quadros bem importantes da psicopatologia: os transtornos do humor, os psicóticos e os de ansiedade. A ideia é pegar o jeito dos conceitos principais, como é que se chega num diagnóstico e também as bases do tratamento com psicofármacos. Exato. E para essa conversa, a gente está se baseando em materiais que juntam informações de manuais importantes da psicopatologia. Critérios como os da CID-11, do DSM-5 e guias de psicofarmacologia também. O foco é organizar isso de um jeito claro, sabe? Conectando os pontos essenciais para facilitar o estudo. Perfeito. A meta é que, no fim dessa conversa, esses conceitos que às vezes parecem tão complicados fiquem mais próximos, mais aplicáveis. Bora começar então pelos transtornos do humor, certo? Vamos lá, quando a gente fala de transtorno do humor, o foco está principalmente nos transtornos depressivos e nos bipolares, certo? E parece que a chave para entender essa turma toda são os tais episódios de humor, né? Precisamente. Tudo gira em torno de identificar direitinho esses episódios. A gente tem, basicamente, o episódio depressivo maior. Imagina assim, um período de pelo menos 2 semanas em que a pessoa se sente para baixo, deprimida na maior parte do tempo, ou então perde o interesse e o prazer em quase tudo que gostava antes. É a famosa anedonia. E junto com isso vem outros sintomas, tipo alteração de sono, de apetite, para mais ou para menos. Aquela fadiga que não passa, dificuldade de concentrar. Isso. Dificuldade de concentrar, de tomar decisão, sentimento de inutilidade, de culpa. O DSM-5 detalha bem, mas a essência é essa combinação: humor triste ou vazio, mas a perda de interesse e esses outros sintomas físicos e cognitivos juntos. Aí, a gente tem o episódio maníaco. Aqui a coisa muda radicalmente. É no mínimo 1 semana direto, com humor anormalmente elevado, expansivo ou às vezes muito irritado mesmo, sabe? E junto com isso, um aumento nítido de energia, de atividade. A pessoa fica ligadona, né? Muito. Pode ter autoestima inflada, sentir que não precisa dormir quase nada, e tá ótima, falar sem parar, os pensamentos ficam acelerados, tipo fuga de ideias, se distrai fácil, se mete em coisa impulsiva de alto risco, tipo gastar demais, ter comportamentos imprudentes, e um ponto fundamental: a mania causa um prejuízo claro na vida da pessoa, no trabalho, nos relacionamentos, às vezes precisa até de hospitalização. Pode ter sintoma psicótico junto também. E tem também o episódio hipomaníaco. Pensa na mania, só que mais leve. Dura pelo menos uns 4 dias seguidos, com os mesmos tipos de sintoma, humor elevado ou irritado, mais energia, mas não chega a causar aquele prejuízo tão grave da mania. Não precisa internar, não tem sintoma psicótico, mas a mudança no jeito da pessoa é clara para quem conhece ela. Ah, então é uma mania mais contida. Isso, mais branda, mas ainda assim uma mudança significativa do normal da pessoa. E por fim, tem um episódio misto, que é quando o sintoma de mania e de depressão aparecem ao mesmo tempo ou ficam alternando muito rápido no mesmo dia. Complicado, né? Bastante. Entendi. Então é a partir da presença ou da ausência desses diferentes episódios que a gente define os transtornos em si. Tipo, a combinação deles. Exatamente. A combinação e a história desses episódios ao longo da vida é que vão dar o diagnóstico. Olha só, transtorno bipolar tipo 1. Para esse diagnóstico, basta ter tido um único episódio maníaco na vida. Pode ter tido depressão, hipomania ou não, mas a mania é o que define. Teve mania, é tipo 1. Transtorno bipolar tipo 2. Aqui é diferente. A pessoa teve pelo menos um episódio hipomaníaco e pelo menos um episódio depressivo maior. O ponto-chave é: nunca teve um episódio maníaco completo. Se tivesse, já seria tipo 1, entende? Entendi.
A ausência de mania completa é crucial para o tipo 2. Perfeito. Aí temos o transtorno depressivo maior, que às vezes chamam de unipolar, é quando tem um ou mais episódios depressivos maiores, mas a pessoa nunca teve um episódio de maníaco ou hipomaníaco na vida. Depois, o transtorno depressivo persistente, a distimia. Esse é mais crônico. A pessoa fica deprimida na maior parte do tempo, por pelo menos 2 anos, 1 ano se for criança ou adolescente. Vem com outros sintomas depressivos junto. Pode ser aquela depressão mais leve, que não larga, ou episódios depressivos maiores que ficaram crônicos. E por último, o transtorno ciclotímico. Também é crônico, mínimo de 2 anos. A pessoa vive numa espécie de montanha-russa emocional, sabe? Vários períodos com sintomas de hipomania e vários com sintomas depressivos, mas que não são intensos ou longos o suficiente para serem episódios completos. É uma instabilidade do humor que persiste. Essa distinção entre bipolar 1 e 2, e principalmente entre depressão unipolar e bipolar, me parece muito, muito importante na prática. Por que essa diferenciação é tão crítica assim? É vital e é um dos maiores desafios na clínica, viu? Muita gente com transtorno bipolar procura ajuda justamente quando está na fase depressiva. E essa fase pode ser idêntica à depressão unipolar. Aí que mora o perigo, imagino. Exatamente. Se a gente não investiga ativamente, não pergunta sobre períodos passados de mais energia, de euforia, de menos sono, de impulsividade, esses sinais de hipomania ou mania, a chance de errar o diagnóstico é enorme. Tem até questionários como o MDQ que ajudam a rastrear isso. Mas a entrevista cuidadosa é fundamental. E qual o risco concreto de errar esse diagnóstico? Tipo, diagnosticar como depressão unipolar alguém que é bipolar. O risco é dar um tratamento que não só não ajuda, como pode piorar muito o quadro. Se a gente dá um antidepressivo sozinho, em monoterapia, para alguém que na verdade é bipolar, esse remédio pode empurrar a pessoa para uma crise de mania ou hipomania ou fazer o ciclo de humor ficarem mais rápidos, mais frequentes. É como jogar álcool no fogo, sabe? Nossa. Pois é, por isso que a recomendação geral é clara. Evitar usar só antidepressivo na depressão bipolar. O tratamento é outro. Faz todo sentido agora. E como fica então o tratamento com remédios, pensando nessas diferenças? Então, para depressão maior unipolar, a primeira linha geralmente são os antidepressivos ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tipo fluoxetina, sertralina, estalopram, ou os ISRN, que mexem com serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina, duloxetina. Os ISRS são super comuns, né? Sim, muito usados, geralmente são bem tolerados, mais seguros se a pessoa tomar uma dose alta por acidente, mas tem efeitos colaterais, né? No começo pode dar enjoo, desconforto na barriga, e um muito comum que faz muita gente parar o tratamento é a disfunção sexual. Ah, isso é importante saber. E os IRSN? Os IRSN às vezes são uma opção interessante para casos mais graves ou quando tem dor junto. Mas tem que ficar de olho na pressão arterial, podem aumentar um pouco. Os mais antigos, os tricíclicos, tipo amitriptilina, ainda são usados, mas mais como segunda, terceira opção, por causa dos efeitos colaterais boca seca, intestino preso, ganho de peso, sonolência, e são perigosos em overdose. Tem outros também, bupropiona, mirtazapina, cada um com seu perfil. Agora, no transtorno bipolar, a conversa é outra. Na fase depressiva, a gente prioriza estabilizadores de humor como o lítio, a lamotrigina, essa última é ótima para prevenir novas crises, ou alguns antipsicóticos mais novos, os atípicos, tipo quetiapina, lurazidona. E antidepressivo. Pode usar. Se usar, é com muita cautela. Sempre junto com o estabilizador, nunca sozinho, e, mesmo assim, com cuidado. Já na fase maníaca ou hipomaníaca, aí geralmente a gente tira ou evita os antidepressivos. O tratamento é com lítio, ácido valproico ou antipsicóticos. Tá vendo como o diagnóstico certo muda completamente a estratégia? Totalmente. Mudando de área agora. Vamos para outro grupo bem complexo. Os transtornos psicóticos, tipo a esquizofrenia. Aqui a questão central é uma quebra no contato com a realidade. É isso. Exatamente. A psicose envolve essa perda de contato com a realidade compartilhada. Para entender melhor, a gente costuma dividir os sintomas em 2 categorias principais. Os sintomas positivos,
que não são bons, né? São positivos no sentido de serem um acréscimo, uma distorção das funções normais. Os mais conhecidos são os delírios, que são aquelas crenças muito firmes que não são reais e que a pessoa não muda mesmo que mostrem provas do contrário. Tipo, mania de perseguição. Pode ser. Delírios persecutórios são comuns, mas tem vários tipos. Tem as alucinações, que são percepções sem ter nada ali para causar. Ouvir vozes que ninguém mais ouve é a mais comum na esquizofrenia, as auditivas. E tem também o pensamento ou o discurso desorganizado. A fala fica confusa, desconexa, e o comportamento desorganizado ou até catatônico em alguns casos. E do outro lado temos os sintomas negativos. Esses são uma perda, uma diminuição de funções. Tipo o embotamento afetivo, a pessoa expressa pouca emoção no rosto, na voz. A alogia, que é a pobreza do discurso, fala pouco de forma muito vaga. Falta de vontade também, né? Isso, a avolia, falta de iniciativa, de motivação para fazer as coisas. A anedonia, que é a dificuldade de sentir prazer. E a associalidade, o desinteresse em interagir com os outros. É importante dizer que esses sintomas negativos, embora às vezes menos barulhentos que os positivos, costumam ser mais persistentes e causam um impacto enorme na vida da pessoa a longo prazo. Entendi. E como é que a gente diferencia os principais transtornos dentro desse espectro psicótico? Quais os pontos para ficar de olho? A diferença está muito na combinação dos sintomas e principalmente na duração e no curso deles ao longo do tempo. Olha só. A esquizofrenia mesmo, para fechar o diagnóstico, precisa ter sintomas psicóticos importantes, delírios, alucinações ou discurso desorganizado, tem que estar lá por pelo menos um mês. E sinais da perturbação precisam continuar por no mínimo 6 meses, causando um prejuízo significativo na vida da pessoa. Já o transtorno esquizoafetivo é um quadro meio misto, sabe? A pessoa tem sintomas claros de esquizofrenia, mas também tem episódios de humor bem definidos, tipo mania ou depressão maior. O ponto crucial pelo DSM-5 é que em algum momento os sintomas psicóticos, tipo delírios e alucinações, precisam acontecer por pelo menos 2 semanas sem estar num episódio de humor. A psicose acontece fora do episódio de humor também. Exato. Isso diferencia de um transtorno de humor com sintomas psicóticos. Aí tem o transtorno delirante. Esse é mais focado. A pessoa tem um ou mais delírios que duram pelo menos um mês no DSM-5, mas sem ter os outros sintomas fortes da esquizofrenia, tipo alucinações muito presentes, desorganização, sintomas negativos muito marcados. O funcionamento geral da pessoa, fora do delírio, costuma ser mais preservado. E tem também o transtorno psicótico breve ou agudo e transitório na CID-11. Aqui os sintomas psicóticos aparecem de repente e duram pouco tempo, menos de um mês pelo DSM-5, e geralmente a pessoa volta ao normal depois. De novo, o diagnóstico diferencial é chave. Tem que separar esses quadros de um transtorno bipolar ou depressão grave que podem ter sintomas psicóticos durante as crises de humor. E sempre descartar a causa por droga, medicamento ou alguma doença clínica. Como a pessoa com psicose pode não ter muita crítica do que está acontecendo, conversar com a família é quase sempre essencial. Certo. E para tratar esses transtornos psicóticos, qual a base do tratamento com remédios? A base são os antipsicóticos, os APs. Didaticamente, a gente divide em 2 gerações. Os APs de primeira geração, ou típicos, o haloperidol é um exemplo clássico, eles funcionam bloqueando forte um receptor de dopamina, o D2. São bons para os sintomas positivos, mas têm um risco alto de causar sintomas extrapiramidais, os EPS. Que são aqueles tremores, rigidez. Isso, tipo rigidez, tremor, parkinsonismo, contrações musculares que a pessoa não controla, distonia, e uma inquietação motora muito ruim, a acatisia. E com o uso longo, tem o risco da discinesia tardia, movimentos involuntários, principalmente na boca, na língua, que podem não sumir mais. Aí vieram os APs de segunda geração, ou atípicos, risperidona, olanzapina, quetiapina.
Esses mexem nos receptores D2 também, mas atuam em outros, como os de serotonina 5-HT2A, e parece que isso faz ter um risco menor de dar IPS e de cinesia tardia. Por isso, hoje são a primeira linha na maioria dos casos. Ah, então são melhores. Em termos de efeitos motores, sim. Mas eles têm outro problema: um risco maior de dar síndrome metabólica, ganho de peso, às vezes muito peso, alteração na glicose, podendo levar a diabetes, alteração de colesterol, triglicérides. A olanzapina e a clozapina são as que mais dão isso. Então, quem usa precisa monitorar peso, fazer exame de glicose, de lipídios direto. Tem um antipsicótico especial, a clozapina, é considerada a mais eficaz de todas, especialmente para quem não melhorou com outros 2 antipsicóticos. Só que o uso dela é mais restrito por causa de um risco raro, mais grave, de agranulocitose, que é uma queda muito perigosa dos glóbulos brancos. Precisa fazer exame de sangue toda semana no começo, depois todo mês. Entendi. Um controle bem rígido. Muito. E para ajudar na adesão, que às vezes é difícil, né, tomar remédio todo dia, existem as formulações injetáveis de longa duração, os LAIs. Tem de vários antipsicóticos, a pessoa toma uma injeção por mês ou até a cada 3 meses. Ajuda bastante. Mas olha, um ponto final importante: tratar os sintomas negativos ainda é um baita desafio. Uau, quanta informação importante! Estamos vendo como esses temas se conectam e são complexos, né? Se essa nossa conversa está ajudando a clarear um pouco esse cenário da psicopatologia e da psicofarmacologia, que tal deixar um curtir? Isso ajuda muito o Psi em Áudio a chegar a mais estudantes e profissionais que podem se beneficiar desse papo. E agora, vamos seguir para o último grande grupo que a gente planejou abordar hoje, os transtornos de ansiedade. Esse grupo, pelo que a gente ouve, é o mais comum de todos na população geral, né? O que define essencialmente um transtorno de ansiedade? A característica central é ter medo ou ansiedade demais, de forma persistente, e que é desproporcional ao perigo real da situação, sabem? O medo é mais a resposta a uma ameaça que está ali, na hora. Ansiedade é mais aquela antecipação de uma ameaça futura. Nos 2 casos, essa emoção é tão forte ou dura tanto tempo que causa um sofrimento grande e atrapalha a vida da pessoa. E quais seriam os exemplos mais comuns para a gente ter uma ideia mais clara? Olha, podemos focar em 3 que são muito prevalentes. Primeiro, o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. A marca registrada aqui é aquela preocupação excessiva, muito difícil de controlar, sobre um monte de coisas diferentes: trabalho, saúde, dinheiro, família, quase todo dia, por pelo menos 6 meses. E essa preocupação vem junto com sintomas físicos de tensão: inquietação, sensação de estar a mil, cansaço fácil, dificuldade de concentrar, irritabilidade, problema para dormir. Parece muito desgastante. É extremamente desgastante. Depois tem o transtorno de pânico, o TP. O centro do TP são os ataques de pânico que acontecem repetidamente e, muito importante, de forma inesperada, do nada. O ataque de pânico é aquela onda súbita de medo ou desconforto muito intenso que chega no pico em minutos, com o sintoma físico forte, palpitação, falta de ar, tontura, tremor, suor e também cognitivo, medo de morrer, de perder o controle, de enlouquecer. Mas ter um ataque de pânico isolado não significa ter o transtorno de pânico, certo? Exato. Para CTP, não basta ter os ataques. Depois deles, a pessoa tem que ficar preocupada, com medo de ter outros ataques, ou então mudar o comportamento para evitar situações onde acha que pode ter um ataque. E essa preocupação ou mudança de comportamento tem que durar pelo menos 1 mês. E o terceiro é o transtorno de ansiedade social, o TAS, ou fobia social. Nesse caso, o medo ou a ansiedade são intensos e estão ligados a situações sociais, onde a pessoa pode ser avaliada pelos outros, tipo conversar com alguém, comer na frente dos outros, apresentar um trabalho. O medo principal é de agir de um jeito que seja vergonhoso, de ser humilhado, rejeitado, ou de que os outros percebam a ansiedade dela. Aí a pessoa evita essas situações ou aguenta passar por elas com muito sofrimento. Entendi. Então, no TAG, a preocupação é geral.
No TP, o medo é do próximo ataque inesperado. E no TAS, o medo é do julgamento social, é isso? Perfeito, resumiu bem. Entender qual é o foco do medo é chave para o diagnóstico diferencial. E claro, sempre tem que investigar se não tem uma causa médica por trás, tipo problema no tireoide, arritmia, ou se não é por uso de substância, tipo cafeína demais, estimulante ou até abstinência. E o tratamento farmacológico para ansiedade? Segue a linha da depressão? Em parte, sim. Os ISRS e IRSN também são a primeira linha para a maioria dos transtornos de ansiedade, TAG, TP, TAS. Eles ajudam a reduzir a ansiedade no médio e longo prazo. Só uma dica importante, especialmente no TP e no TAS, tem que começar com dose bem baixinha e subir devagar, porque no começo eles podem dar uma piorada na ansiedade, um efeito que a gente chama de ativação. Ah, bom saber disso para não assustar, né? Exato. E aí entram os benzodiazepínicos, os BZDs, tipo clonazepam, alprazolam. Esses são ótimos para alívio rápido da ansiedade aguda, por exemplo, para cortar um ataque de pânico. Podem ser úteis bem no comecinho do tratamento com ISRI e ISRN por umas poucas semanas, até o antidepressivo começar a fazer efeito de verdade. Mas não são para usar direto, né? Pelo risco de dependência. O V-tolerância precisar de dose maior para o mesmo efeito e tem risco de dependência. A retirada tem que ser bem lenta, gradual. Tem outras opções também. Os beta-bloqueadores, tipo propranolol, podem ser usados pontualmente para quem tem TAS só na hora de se apresentar, sabe? Ajudam a controlar o tremor, a taquicardia. A buspirona é um ansiolítico para TAG que não vicia, mas demora semanas para começar a agir. A pregabalina também é uma opção para TAG. Os mais antigos, a DTZ e MAUS, ficam mais para trás por causa dos efeitos colaterais e restrições. Antes da gente fechar, um ponto que parece super relevante na prática é o tempo que esses remédios levam para funcionar, né? Não é tomar e ficar bom no dia seguinte. De jeito nenhum. Isso é crucial para a gente alinhar a expectativa. A maioria dos antidepressivos ISRS, IRSN, ADTs e também os antipsicóticos não tem efeito imediato. Demora, em geral, umas 4 a 8 semanas para mostrar o benefício terapêutico completo. Às vezes até mais. Pode ter uma melhora antes, sim, mas a resposta máxima leva tempo. Bem diferente dos benzodiazepinos que você falou que agem rápido. Sim, os BZD são para alívio rápido sintomático, em minutos ou horas. Já a buspirona, por exemplo, também demora para agir. Saber dessa latência, desse tempo de espera, evita que a pessoa ache que o remédio não está funcionando logo de cara e abandone o tratamento cedo demais. Ajuda muito na orientação. Perfeito. Bom, chegamos ao final dessa nossa conversa sobre transtornos do humor, psicóticos e de ansiedade. A gente percorreu os conceitos principais, os critérios que ajudam a pensar nos diagnósticos diferenciais e as classes de psicofármacos mais usadas. Acho que a grande mensagem que fica é a importância de uma avaliação clínica muito cuidadosa, sabe? Olhar para os sintomas, entender a história deles no tempo e principalmente não deixar de fazer o exercício do diagnóstico diferencial. Como distinguir bipolar de unipolar? Psicose primária de uma psicose ligada ao humor, ansiedade de causa médica. A partir dessa investigação bem feita, a escolha do tratamento farmacológico fica mais racional, pensando na eficácia, nos efeitos colaterais de cada remédio e nas características de cada pessoa. Então, pensando nisso tudo que a gente conversou, fica aqui uma provocação, né? Como é que entender mais a fundo não só os diagnósticos, mas também os mecanismos de ação dos remédios? Por que um ISRS mexe com a função sexual? Porque um antipsicótico atípico pode engordar. Como é que esse conhecimento mais profundo pode ir além da simples escolha do medicamento? Como isso pode transformar o jeito que a gente orienta quem está em tratamento, ajudando a pessoa a entender o que esperar, a lidar melhor com os efeitos colaterais e, no fim das contas, a aderir melhor e ter um resultado mais positivo? É algo para a gente continuar estudando e refletindo sempre, né? Excelente ponto. É o conhecimento aplicado na comunicação, na parceria com o paciente, que faz toda a diferença, é isso mesmo.
A gente agradece demais a companhia de todo mundo neste Psi em Áudio. Esperamos que essa exploração tenha sido útil, que tenha enriquecido aí os estudos e a prática de vocês. E não deixem de seguir o nosso canal para continuar recebendo esses conteúdos que a gente prepara para descomplicar a psicologia. Até a próxima!